Meus queridos, eu espero que esse vídeo alcance vocês com saúde física e mental. Eu quero falar sobre duas passagens simples, porque no mundo de hoje, no mundo que nós vivemos, nós costumamos, em alguns momentos, esquecer quem Deus é. Nós passamos a ter a impressão de que nós estamos sozinhos, mas isso não é verdade. Confiar em Deus, ter fé, exercer fé, é exatamente ir contra tudo isso. Exercer fé nem sempre é fácil, porque nós estamos acostumados, nós somos bombardeados diariamente com notícias ruins. Eu não sei porque o ser humano é assim, mas o ser humano costuma ser mais pessimista do que olhar as coisas com bons olhos. Nós costumamos pintar o monstro maior do que ele é. Lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, está escrito assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, e ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Vejam, é Deus falando que o que ele diz, de forma nenhuma, ficará sem ser cumprido. Porque ele diz que antes ela fará o que lhe apraz. Ela fará aquilo por qual Deus determinou que ela faria. Às vezes as pessoas olham somente para as notícias do mundo e pensam, bom, está tudo perdido. Meus queridos, Deus ele não é isento em nada. Deus ele olha por aqueles que o temem. Porque o tempo ele será cumprido. E toda a palavra de Deus, ela efetivamente prosperará no intuito para o qual Deus a definiu. E se vocês me perguntarem, onde isso está? Eu vou dizer para vocês, está na Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Jó, que passou por muitas lutas, passou por coisas que humanamente, se eu fosse dizer isso sobre mim, eu não sei se eu suportaria por tudo aquilo que Jó passou, mas Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Vejam, nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Eu gosto sempre de fazer perguntas retóricas para que vocês pensem. Agindo Deus, ninguém pode impedir. E se o é assim, e se Jó reconheceu que nenhum dos propósitos de Deus poderia ser impedido, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês estão apostando no achismo de vocês com relação às coisas deste mundo? Ou vocês estão olhando para Deus, para aquele que tudo pode, para aquele que garante que o que ele diz prospera? Eu sei que não é fácil, mas o que gera isso, o que causa isso, é o fato de que vocês estão se expondo àquilo que vocês não deveriam estar se expondo. Ou, se vocês estão se expondo, vocês não deveriam dar tanto crédito. Porque tudo passa. Mas as palavras do Senhor, elas jamais passarão. E se vocês efetivamente têm uma relação com o Senhor, Ele vai cuidar de vocês. Ele vai cuidar de vocês como cuidou de Jeremias, quando Nabucodonosor acabou com o reino de Israel. Quando o povo foi levado cativo. Vocês podem perceber ali que
Deus continuou cuidando daqueles que ainda tinham uma relação sincera e fiel com Ele. E é nesse momento que nós devemos olhar só para o Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 4, está escrito que o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Meus queridos, Deus ele não perde o controle. Parece que as coisas estão sem controle, mas Deus não perdeu o controle. Em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 27, está escrito: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiada difícil para mim? Meus queridos, a palavra final ela é de Deus. A palavra final sempre será de Deus. Que vocês não se esqueçam disso, que vocês consigam exercer a fé de vocês baseado nisso. Porque os homens eles fazem muitos planos e aparentemente eles prosperam nesses planos. Mas lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 14, do 14 ao 15 está escrito assim: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, meus queridos, os planos dos homens, eles são como fumaça. Os planos dos homens jamais vão suplantar os planos de Deus. E é assim que será. Se nós crermos que Deus ele continua no controle do que está acontecendo em nossas vidas, será dessa forma. Então, meus queridos, vamos confiar no Senhor e não vamos confiar no que está acontecendo ao nosso redor. Que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente.